dando continuidade ao nosso seminário. Agradecer muitíssimo a Beatriz e a Beth França. A segunda e a terça nos localizou muito bem na contemporaneidade do trabalho habitacional de São Paulo atual. E, de fato, essa época, que não é tão longe assim, a gente está das Águas Espraiadas e do Renova São Paulo há um ano, né? Marca realmente um período onde a produção arquitetônica, com a diretriz da Secretaria de Habitação, sob a batuta da Beth França, realizou uma quantidade significativa de trabalho e mobilizou uma quantidade também muito significativa de escritórios de arquitetura. Ou seja, os estudantes que ontem, depois da palestra e da explanação do Luiz e da Mayra, que saíram cambaleando de dizer que futuro é esse que nos aguarda, né? Você não estava ontem, estava na segunda, por conta do desmantelo, digamos assim, do desmonte, pode sair daqui hoje com a esperança de que, se há vontade política, se há uma vontade forte política, comprometida, e diretrizes técnicas de boa qualidade, se reverte o quadro com uma rapidez, digamos assim. Você, em 4 anos, deu 8 anos, exato, mas os últimos 4 foi diante da organização, que ainda subsiste, da sociedade civil e do território, se realizou uma quantidade de trabalho muito significativa. Eu quero expressar, e não é só uma afirmação minha, é uma afirmação de quem trabalhou nessa escola e nesses escritórios, que sentimos, de fato, uma saudade muito grande da época em que a gente podia ir para a Secretaria de Habitação e havia uma interlocução técnica de grande competência e humana de altíssima competência. Embora as secretarias também não tivessem a orquestração desejada, né? Era difícil implantar novos modelos de captação de água, de tratamento de água, de condução de dutos subterrâneos, enfim, série de coisas que depois até foram facilitadas. Se conseguiu muita coisa e, de fato, constata-se que sentimos muita saudade, mas estamos afinando os tamborins para, quando vierem as outras demandas, eles estarem cada vez mais harmonizados tecnicamente. Então, não é não é jogar a toalha, não é deixar a peteca cair, mas continuar estudando a produção que houve durante esses 8 anos e esses últimos 4 anos em especial. Eu queria que a gente começasse o debate agora um pouco, à luz do que a gente viu da criação dos mitos, quer dizer, saiu dos mitos um pouco à luz do que a Beatriz fala, né? O mito de que a técnica poderia, no século XX, prover e resolver tudo. Há um segundo mito de que a natureza fez a sua revanche, né? E eu tenho um pouco um receio desse abandono da técnica, como se a técnica vai ter que ser solicitada toda vez que a gente quiser fazer uma transformação. Não há condições, não dá para endeusar, mas também não dá condições de se dizer que a natureza nunca se expressou ao longo do século XX, muito pelo contrário, né? Então, essa fabricação desses mitos que me dá um pouco de angústia, como se a gente colocasse a água do banho junto com o bebê que se banhou, os dois fora, e vamos começar e vamos rever. Eu queria que Beatriz começasse um pouco falando dessa questão, desse mito da técnica revista no século XXI. Alors, en fait, ça dépend de quelle technique on parle. La technique du XXe siècle, c'est vraiment la technique qui nie complètement la nature et qui considère qu'on arrive à dépasser notre relation avec la nature par des systèmes artificiels qui ont été un grand progrès par ailleurs. Je veux dire, je nie absolument pas le progrès que ça a pu apporter, mais je pense que
cette manière de l'homme de penser qu'il allait complètement contrôler la nature se retourne contre lui. C'est un peu le débat que j'avais envie de lancer. Après, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une urgence qui est de réparer tous ces territoires qui ont été totalement artificialisés. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant de voir à quel point dans San Paolo, on sent la présence de l'eau par la puissance de la nature et même à travers la moindre brèche de sol, d'asphalte, de pavé, on sent que la nature reprend ses droits par tous les moyens qui lui sont donnés ou qu'elle reprend elle-même. Donc je pense que non, il ne faut pas opposer technique et nature, je suis d'accord. Je pense qu'en revanche, on a perdu des savoir-faire par une trop grande sophistication de la nature. Voilà. De la technique, pardon. De la technique. Voilà. Et je pense que revenir à des techniques beaucoup plus simples, beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus... beaucoup plus vernaculaire, on pourrait dire, beaucoup plus simple. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne. Et je pense que c'est, notamment quand on travaille sur ces quartiers d'habitat informel, quand on travaille sur ces quartiers périphériques, c'est encore plus fort dans la mesure où les techniques de la ville dense et de la ville compacte ne sont plus opérants dans ces territoires-là. Et je pense qu'il y a une grande innovation, une grande invention à trouver dans des techniques qui seraient beaucoup plus économiques, beaucoup plus simples, beaucoup plus conciliantes de la nature. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que aqueles que estão preocupados com o futuro, eu acho que o futuro são vocês. Nós é que estamos aqui para ensiná-los a pesquisar, a ter background, etc. e tal, para que vocês sejam os agentes transformadores da cidade. Sem vocês não há alternativa. Sobre a técnica, me parece o seguinte: os problemas que as cidades do sul, São Paulo, essas todas que a gente conhece, que eu mostrei aqui, apresentam, não é por uma questão de técnica, é por falta de... Ou seja, nós não planejamos. Então, com o que a gente se depara hoje? Esse rodoviarismo absurdo. Ninguém vai me dizer que alguém sentou numa prancheta e desenhou minhocão, calçada de 20 centímetros, essas coisas. Isso é tudo imediatismo, burrice, falta de visão. A questão da água. Não tem água, a cantareira secou. Tem algo mais absurdo que a cantareira secar? Aí você lê no jornal, Deus não está ajudando a cidade. Infelizmente, Deus não está participando desse debate. O que acontece, assim, represas secam. Portanto, planejando-se, busca-se água em outros lugares. O que a gente fez foi não buscar água em outros lugares. E aí a gente culpa a natureza malvada, etc. Então, não é você pega grandes exemplos europeus de cidades que são dentro da água, como Rotterdam, e os edifícios são construídos em plena área de mananciais e não vivem em questões escabrosas. Então, acho que a gente tem que ter um certo cuidado, que, não, obviamente, é uma realidade completamente diferente a das cidades europeias com as nossas, em relação a essa questão técnica, natureza, mas nas nossas cidades o que tem é uma falta de técnica, de planejamento, de buscar soluções compatíveis com o aquecimento global, etc., etc., etc. Oui, enfin, j'ai pas très envie de parler. Je comprends rien. Je comprends rien. Je crois que
Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a deux situations complètement opposées qui sont présentées. C'est-à-dire qu'effectivement, la situation qu'on vit en France et la situation dont vous parlez sont complètement différentes. Bon. Et donc, le sujet de la planification, même si le mot est le même, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. D'un côté, ce que je vis, et puis ce que je trouve qui est montré par Béatrice, pardon, c'est qu'effectivement, la planification en France, le projet, l'histoire du Grand Paris, c'est finalement, le sujet, il vient parce qu'on a l'idée de ce projet, de l'idée du Grand Paris. Et après, on fait l'analyse. À l'inverse, ici, on est dans une situation où on se cogne dedans. Et il faut réagir par rapport à ça. Et donc, il y a un côté... D'un côté, j'ai l'impression qu'on a une recherche du bon sens, retrouver du bon sens, et de l'autre côté, c'est-à-dire retrouver du bon sens, c'est retrouver des choses qu'on connaît tous, hein, qui sont effectivement un rapport à la nature, un rapport à un voisinage, à une facilité de vie et des choses comme ça. Mais c'est un bon sens que finalement, on pourrait retrouver chacun si on faisait l'effort de le faire. La question que je me pose, c'est pourquoi il faut que ce soit globalement les organismes d'État qui l'organisent? Sommes-nous devenus si bêtes pour qu'effectivement on nous demande de penser au vélo, de penser à des choses comme ça? Et je trouve que les conséquences de ça, c'est la mise en place des boîtes à outils. Mais ces boîtes à outils, effectivement, pour faire de l'urbanisme, globalement, si elles sont plus aimables aujourd'hui, c'est le même mécanisme que l'urbanisation, le type boîte à outils qu'on avait dans les années 60, où on avait un square, une barre, voilà. Donc j'ai très très peur de cet objectif de planification très très occidental, qui, même sous les meilleurs sentiments, finalement va produire des choses obsolètes dès demain. Voilà. Et de l'autre côté, il y a cette lutte pour essayer de réparer au plus près les choses qui sont mal engagées, mais qui finalement constituent des organismes urbains qui fonctionnent, puisque effectivement il y a de l'économie, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui travaillent, il y a des choses comme ça, et on essaye de parer au plus près. Et ce qui m'étonne encore dans cette différence de lutte, je trouve, c'est que finalement, au bout du compte, les réponses sont presque pareilles. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, paf, la favela, elle va sauter. Et c'est-à-dire, et je crois que c'est effectivement un exercice très très difficile, celui de la favela, c'est qu'est-ce qu'on peut garder en termes de propositions d'architecture ou d'évolution ou d'aménagement qui soit encore quelque chose qui s'appelle une favela. Bon, mettons, qu'est-ce qu'on peut lister de tout ce qui est bien dans la favela? Vous en avez parlé à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on a perdu quand on met les gens, effectivement, dans des groupes de logements qui ressemblent fortement à tous ceux de chez nous, on a envie de démolir. Voilà. Bon, donc, je suis opposé aux démolitions, tout le monde le sait. Mais il y a un truc sur l'analyse qui est très très fort souvent, et après c'est les réponses, on s'oblige à faire des réponses. Bon. Les favelas, je crois qu'elles ont été construites de façon indépendante, autonome. C'est pas merveilleux, c'est pas génial. Les fermes agricoles en France, c'est pareil. Il y a une base, il y a une augmentation, le volume augmente, on a des besoins nouveaux, on a des vaches, on a de l'herbe, ça se modifie. Personne n'a été mettre son nez administrativement dans ces affaires-là. Bon. Aujourd'hui, on veut tout, on veut s'occuper de tout. Voilà. Je trouve que c'est la difficulté de notre monde aujourd'hui, c'est de vouloir mettre son nez dans les affaires de tout le monde. Voilà. Bon. Je trouve que c'est bien. Ça procède du bon sens, de l'humanité, mais parfois, les réponses qu'on associe à ça ne sont pas forcément les plus performantes. Voilà. Uma certa provocação, na realidade é uma curiosidade. Eu vou abrir já para o público, mas eu queria fazer duas provocações antes de abrir. Né? A questão da qualidade da mão de obra na construção civil, que a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer com que a formação da mão de obra fosse a formação do cidadão que vai morar na favela. A gente já tinha a autoconstrução que se abandonou por uma questão que até agora ainda não é satisfeita, ainda não se satisfez a conclusão que se tirou, que era uma questão de mais-valia, e, na realidade, podia ser uma autoconstrução paga. Né? E a gente perde o bom disso no Brasil, não sei tanto na França, a gente perde a possibilidade de
proporcionar, construir uma cidadania através da construção civil. Como a Beth já vem nessa batalha já há muito tempo, eu queria que ela falasse um pouco por que a gente perde qualidade. Não é, assim, custa pensar que é simplesmente porque a construtora gostaria de ganhar mais, não haver investido, não pega mais essa justificativa. Porque aqui a qualidade da construção civil é tão baixa diante de uma demanda tão grande e de um capital tão grande investido. Bem, eu acho que a qualidade da nossa mão de obra é muito boa. O pedreiro, de uma criatividade ímpar. Qual é o problema? Hoje, a gente está tendo no Congresso a aprovação da tal da MP que elimina projeto. Aí está o X do problema. Porque se o pedreiro, o mestre de obras, põe a planta na parede, você explica para ele e diz que ele vai comprar bom material, isso ele faz bem. O que acontece no Brasil é uma total falta de, acho que do poder público, se deixar levar por pessoas que acham que você fazer economia inicialmente numa obra, você vai ter um pouco mais de lucro. Você pode ter o mesmo lucro fazendo bem feito. Então nós desvalorizamos a mão de obra. Quem faz casa de grande valor sabe que o mestre de obras supera o arquiteto. Nem precisa de arquiteto. Às vezes o cara faz bem, você paga bem, a obra é bem paga, etc. E tal. Nas obras públicas, o que acontece? O governo não controla. Então, sempre é bom ter um lucrinho a mais. O que não significa que as empresas construtoras não têm um papel essencial no país. Mas, quando você explica para o sujeito, dono de uma construtora, você vai ter o mesmo lucro. Em todos os países europeus, as empresas de construção são riquíssimas, e você entra num aeroporto e a pia não cai, o bidê não está... Você entra em Guarulhos, não tem um bidê, uma tampa sanitária no lugar, de 20ª qualidade para você receber turista, cópia, não sei o quê. Então, eu acho que o poder público... E aí, eu acho que a formação de gestores públicos responsáveis e cobradores é o que falta no nosso país. Então, você contrata obras, chega lá e fala, olha, está aqui a planilha, tem um projeto, né, agora não vai mais ter projeto. A gente vai licitar a obra sem projeto. Antes, a gente licitava com projeto básico. Então, você vai licitar sem orçamento. Né? Quanto custa uma torneira? Não está na licitação. Está lá, não sei se passou ou não no Congresso. Tomara que passou, está sendo votado. As nossas entidades estão lá defendendo o absurdo. Mas, enfim, se você tem o projeto, o orçamento, você diz todos os materiais que você quer que sejam usados na construção, eu tenho absoluta convicção que a nossa mão de obra, você prepara, capacita, faz cursos, como é que economiza materiais e tal. Nós temos os melhores mestres de obras do mundo. Agora, você vai numa obra de favela, o cara tem um baldinho que é de tinta, que ele põe uma alça, ele não usa nenhum aparelho de segurança. O cara é ruim. Não é ele que é ruim. Recentemente, a gente teve uma denúncia de trabalho escravo na obra de uma concessão de um aeroporto. Então... o buraco não é na mão de obra. Je voulais juste clarifier un peu les choses, parce que si nous on s'est intéressé justement à ces secteurs d'extension urbaine ou de limite d'urbanisation, c'est justement parce que là-bas il n'y a pas de planification. C'est une ville qui est complètement, ce sont des territoires qui sont complètement urbanisés par l'opportunité foncière. Tout est privé. Il n'y a quasiment pas d'espace public. Et je pense que la situation n'est pas si différente que ça. Et ce que je trouve justement particulièrement intéressant, c'est d'arriver à comprendre les mécanismes de fabrication de ces territoires et, à travers cette boîte à outils, de faire dialoguer aujourd'hui des acteurs qui ne dialoguent pas du tout.
Donc, par exemple, l'expérimentation, parce qu'on continue en fait de travailler sur cette expérimentation, arriver à ce qu'un opérateur, un centre commercial, donc un gestionnaire de centre commercial, discute avec les agriculteurs qui sont à côté et avec les pavillons, les propriétaires de pavillons qui sont à côté. Tout ça, ce sont purement des acteurs privés qui peuvent trouver un intérêt commun dans justement la gestion de questions environnementales. Voilà. Et en même temps, dans la valorisation foncière, la valorisation du sol, qui est dans des sites qui sont aujourd'hui extrêmement sous-occupés. Voilà. Donc, je pense que j'attends pas du tout la puissance de l'État pour réussir à transformer ces territoires-là. Je pense qu'on n'en est pas du tout là. Je pense qu'on est vraiment beaucoup plus dans des relations entre acteurs et dans la preuve par l'exemple de des choses peuvent être possibles. Mais après, le projet final sera probablement extrêmement différent de celui qu'on a imaginé un peu en chambre aujourd'hui, un peu entre nous. On finira dehors, nous. Non, je crois pas. Oui, c'est juste le fait de s'occuper des autres qui me préoccupe. Donc leur dire, voilà. Enfin, je trouve que c'est presque on a inventé un métier, quoi. Voilà. Donc, je trouve qu'il faudrait leur redonner et se foutre le camp parfois. Voilà. Bon. C'est mon avis personnel. Je ne demande pas à ce que l'État planifie les choses, mais je ne demande pas non plus à ce qu'on devienne des groupes, des géos, des gentils organisateurs de la vie sociale. Pour moi, ce n'est pas mon boulot. Il faut donner de la capacité, de la générosité, mais il faut aussi que les gens sachent redevenir ce qu'ils auront pu être, effectivement. Mais je suis d'accord sur le fond, sur la mise en commun de moyens, mais c'est tellement bête qu'on n'en soit plus là que... Bon, voilà. Eu queria abrir para pergunta. Boa tarde. Meu nome é Manuel. Eu não sou arquiteto, mas eu estou estudando na Escola da Cidade na pós-graduação. E eu venho dos movimentos populares, dos movimentos sociais. E moro em ocupação. Então, gostaria de dar um pouco uma visão disso que eu vi agora por parte do que é uma visão não de arquiteto. Eu tenho uma sensação que o que foi mostrado, né, principalmente essas urbanizações de favela, algumas fomos até ver juntos, elas são sempre uma prática de esterilização que vem do alto para baixo. E a gente tem uma grande dificuldade em recuperar o que é a sabedoria popular e utilizar-se dela. Quando eu vejo isso, eu imagino se tivessem feito isso, por exemplo, em um país como na Itália, por mais de onde eu nasci, em uma cidade como Urbino, que é medieval, e as casas são todas uma em cima da outra, exatamente como as favelas, e chegassem e falaram, não, gente, vamos derrubar tudo aqui, porque não pode mais fazer laje, não dá mais para fazer laje e para fazer churrasco em cima, e vamos fazer uma construção moderna. Eu tenho um pouco essa sensação de que a gente sempre chega com uma visão muito do alto para baixo, e a gente acha que deveria reverter. Talvez estou criando uma polêmica assim, de primeira quita. Mas queria dar um exemplo do que, por exemplo, está acontecendo em Manaus, onde eu fui fazer um trabalho e eles estão tirando todas as palafitas. Quando eu fui lá, fui exatamente para ver as palafitas. Eu era um turista. E eu fiquei fascinado. Eu nasci na Itália, conheço Veneza. Eu falei, nossa, Veneza era assim quando nasceu. Olha que incrível. Estão tirando todas. Ficava em cima das várzeas, né? Estão fazendo córregos artificiais e construindo tijolinho em volta. Provavelmente ali vai alagar e a gente vai continuar tendo um problema grande. Então, eu sempre tenho essa sensação da posição do Estado, né, e dos arquitetos. Eu acho que eles têm que... Eu me coloco no meio, porque estou querendo fazer exatamente esse meio de campo, de conseguir estar junto, né, estar junto da população, entender quais são as reais necessidades. Então, se aqueles prédios que a gente viu construídos não ter a possibilidade de fazer churrasco na laje,
eles não estão ademplando com o que eles se propuseram, né? Só isso. Bem, Manuel, né? Não sei, mas o conceito apresentado de urbanização aqui vai um pouco em contra o que você está colocando. A urbanização, a essência dela é a pré-existência, ou seja, o que foi construído pelos moradores. Agora, às vezes, os moradores, tal é a necessidade que eles construíram num terreno que você não consegue esgotar o esgoto. Ou você está em cima de um córrego e você não tem como instalar água, etc. E tal. Esses têm que ser reassentados. Mas eu não conheço caso em que a população não tenha participado. Agora, você fala, eu acho legal morar em Palafita, que é como em Veneza. Eu não conheço o caso em Manaus, eu vi só um projeto lá do Luiz Fernando, mas as casas situadas em palafitas, elas não são esgotáveis. Então, você produz o esgoto em casa, ele vai para o córrego e não tem como coletar isso e tratar. Então, existe uma mediação num processo de urbanização onde o profissional ouve, discute, faz a maquete, as pessoas dizem o que querem, você respeita a pré-existência e você explica a eles, em certas situações, há que se reassentar. Isso é muito difícil, porque nem sempre tem terreno, etc, 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 etc. Mas eu não conheço caso de urbanização de favelas no Brasil que seja terra arrasada, posso estar muito enganada, a não ser casos de prédios, é diferente, você não está construindo para aquela população. Então, você tem o reassentamento dos que moram em Paraisópolis, que eu mostrei aqui, é complicado, tem discussões, etc. e tal, mas tem casos que se constrói prédio para não sei que demanda, em geral, de movimentos populares. Então, o desafio do profissional arquiteto urbanista é justamente conversar com essa clientela, que é uma clientela diferenciada, porque elas são, às vezes, milhares de famílias num bairro, entender o que pode e o que não pode. Eu expliquei aqui, o cara tinha um campo de futebol que eles não tinham a menor necessidade, está cheio de campo de futebol lá, mas eles queriam como símbolo da luta deles nos anos 80, etc. E tal. Então, eu acho que tem que ter um certo cuidado quando a gente faz um discurso que você vê um negócio e diz, não, está desmontando tudo. Não, a urbanização, o que foi mostrado, o que é feito no Rio, em outros lugares, não é de tirar tudo. Só tira quando não. A técnica diz, não é possível. Não é legal morar em cima de esgoto. Eu acho que isso todo mundo concorda aqui, né? Que o Gilberto de Menstein escreveu esses dias um artigo brilhante sobre a questão do saneamento básico no Brasil. O cérebro de uma criança é formado até 3 anos de idade. Se até 3 anos de idade ela morou em cima do esgoto, não há cota na universidade que resolva o problema dessa criança, porque ela vai ter dificuldades de aprendizado, ela não vai competir em condições de igualdade, etc. E tal. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Acho que Veneza, eu não conheço Veneza no século XIII, tudo bem, pode ser que tenha palafites, mas Veneza hoje é uma cidade super urbanizada e todo o esgoto é coletado, etc. E tal. Eu queria fazer, em relação a essa questão parece que o arquiteto, às vezes, está de fora dessas questões, também, nós estamos, na verdade, iniciando alguns processos de reurbanização de favelas, e temos feito, lógico, muito menos do que a gente gostaria, mas algumas conversas com a população e, evidentemente, que gostaríamos que esse momento de ouvir fosse muito mais longo, com muito mais recursos, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas o que a gente tem ouvido, assim, as conversas, tem uma descrição de necessidades, e óbvio que ali tem uma estrutura social colocada, familiar, de amigos, que tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas, do ponto de vista da própria morfologia, vamos dizer, que eu acho que é que você se refere, às vezes a gente ouve, mas é raro, sabe?
É claro que tem a questão da verticalidade, tem uma influência grande na forma de viver. E, às vezes, é uma necessidade em função de um adensamento, porque, às vezes, é melhor você adensar ali do que pôr aquela pessoa morando distante. Então, tem algumas opções que precisam ser feitas. Mas não é comum, pelo menos na experiência que a gente tem, vou dizer, que tenha esse discurso tão claro em relação à morfologia, esse orgulho em relação à forma com que foi feito. Eu acho que nós temos que caminhar muito em relação a esses diálogos e as formas e os mecanismos e os métodos que a gente tem de ouvir o outro, principalmente quando o outro são muitos. É uma coletividade, é muita gente, as favelas não são iguais, cada um tem os seus problemas, a gente fala de forma genérica. Mas eu temo também que haja algum mito em relação a isso, em relação a esses diálogos e o que exatamente as pessoas desejam, e como essa troca e novas formas físicas, a nova cara de construções que estão integrados àquela comunidade, àquela forma de viver, aquelas casas que estão construídas. Muitas vezes são formas muito bem-vindas, pelo menos, queria dizer, da experiência que a gente tem tido e que ainda é inicial. Queria só colocar isso. Oi, Elizabeth. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito da industrialização na habitação social, visto que, enfim, a mão de obra está cada vez mais cara, e como que isso se aplica, como é que o governo, como é que as prefeituras estão vendo a industrialização, o governo estadual, o governo federal, nas políticas habitacionais? Bem, eu não sei como é que está enfocando agora, mas acho que o Brasil deveria investir largos recursos, principalmente nas escolas de arquitetura, em pesquisas de industrialização, boas pesquisas, porque o que se vê hoje de industrialização, aquelas placas lá para fazer prédios, não tem muito sentido. Agora, a gente podia recuperar a ideia da Bauhaus, não Bauhaus 1920, claro, porque a nossa cidade é um pouco diferente, mas a gente teve alguns estudos. Teve uma época que teve aqui o laboratório do Lelé, da Mayumi, buscando alternativas pré-fabricadas. O Lelé fez um trabalho super legal na Bahia. Acho que as escolas vão buscar criar laboratórios. O que falta hoje na escola de arquitetura é mais prática e menos blá, blá, blá. Você chega na sala de aula, o aluno chega e fala assim, eu sou contra isso, ou o arquiteto Paulo Mendes da Rocha não sabe projetar. É muito comum ouvir isso, eu não gosto, etc. Então, falta um pouco de prática. Como é que você constrói um elemento da habitação que seja uma grande descoberta, que vai baratear a construção? Então, eu acho que os laboratórios de cidade, não só de habitação, porque se você faz habitação, reduz o conceito da coisa, são fundamentais. Não tem nenhum laboratório que pesquise técnicas e tal. E acho que isso ajudaria no barateamento da construção. Embora a construção brasileira para habitação, os custos devem ser ínfimos. Um apartamento, o Jardim Edith, que todo mundo critica, que é caro, e obra para rica, custou R$120 mil a unidade. Isso não é caro, se você desconta que você vai economizar, não tendo que depois fazer tudo de novo, como no Singapura. Eu sempre penso o seguinte: quando o governo estabelece uma política pública para a saúde, ele está baseado numa enorme pesquisa laboratorial, de décadas de pensamento, fazer uma vacina. E a vacina é universal. Você não tem a vacina para o rico e a vacina para o pobre. Ela é igual. Remédio para AIDS é igual, etc. Então, a habitação e essa integração com a cidade ela é a mesma coisa. A gente já pesquisar décadas, todos esses aprendizados que a gente já viu. Você vai lá na Bauhaus, deve ter coisas incríveis de materiais, industrialização, e reunindo todos os conhecimentos e pondo em prática isso nos programas habitacionais. Então,
Particularmente, eu acho que a bola está com as escolas de arquitetura e urbanismo. Se a gente não tem o que oferecer ao governo, o que o governo vai fazer? O presidente da República não entende de habitação, nem é obrigado a atender. O governador também não. Qualquer cara que passe e fala, olha, tem uma ideia genial aqui para você, vai fazer 100 mil unidades por dia. O cara, acho que é legal, ele nunca fez arquitetura, urbanismo. Então, eu acho que a bola está conosco, em defender essas coisas da profissão. E, desculpe me alongar, mas a gente vê que, quando a gente defende os nossos princípios da arquitetura e do urbanismo, a gente tem conquistas. Então, recentemente, os concursos estão aumentando. Então, o governo está começando a ver. E, quando faz bobagem, como nesse caso do BNDES, que diz que o concurso, o resultado não ia ter autoria, etc. e tal, não vai ter ninguém entrando. Quem entrar vai ser traíra. O júri já está desistindo. Hoje o Jaime Lerner decretou que saiu do júri. Então, quando você vai à luta, você consegue convencer os governos. Eu tenho absoluta convicção disso. Eu não sou filiada a partidos, ao contrário do que todos pensam, nunca fui, a não ser em tenras eras estudantis do Partido Comunista. Claro que já abandonei a causa, mas a questão da gestão precisa de gente lá jovem, que brigue, fica no ouvido do secretário, do governador, do prefeito, etc. E isso tem que aprender na escola de arquitetura. Então, eu sou o Li, professor aqui da escola, almoçamos juntos outro dia. E eu queria comentar que eu gostei da apresentação da Beatriz, enfim, da Beth, já velha conhecida também, adorei, sempre é uma delícia rever. E daí eu queria só um comentário e ouvir um pouco o que você tem a dizer disso. Porque na sua apresentação eu reparei que às tantas você colocou algumas imagens em que em preto tinha o que seria o logement, a habitação, daí outros programas em branco, eram uns cortes, assim, uns bonitos, e vermelho, o que seria infraestrutura, vamos dizer assim, enfim, na verdade, de fornecimento de água, enfim, quer dizer, e parecia que equivalia em área, ou pelo menos em volume, habitação e infraestrutura. Eu queria saber se foi isso mesmo, você falou que isso tudo foi muito calculado e tudo. Eu achei muito interessante, queria ver se a proporção era essa mesma. E outra era que é uma área meio periférica, quer dizer, algo periférica, assim, não dá para chamar a Île-de-France de periférica, mas, enfim, algo periférica ali, e uma densidade que você disse, né, começou a trabalhar com essa ideia de uma densidade baixa. E me pareceu que você, colocando a infraestrutura daquela maneira difusa, promovia uma condição de densidade baixa que, pelo que eu entendi, vinha muito dos desejos, das conversas, não sei o quê. E a gente tem trabalhado muito com a ideia da cidade compacta, mais densa, mais pessoas morando junto. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, quer dizer, essa sua conclusão no final, que aparentemente a densidade nem tão alta assim, ou até baixa, parece de alguma forma interessante, quando a gente está um pouco na luta aqui, por enquanto, né? Da ideia da cidade mais densa, até porque não tem muito espaço e tudo mais. Era esses comentários. Alors, d'abord, oui, la proportion entre les programmes. Alors, effectivement, donc on l'a travaillé avec un bureau d'études, c'est-à-dire qu'on a ajusté la programmation en fonction des besoins et des rejets de chaque programme. Par exemple, un logement va avoir besoin d'énergie plutôt le soir, va rejeter des déchets plutôt organiques et emballages. Par contre, je sais pas, des serres agricoles, par exemple, vont utiliser à la fois de la chaleur à certaines saisons et beaucoup d'eau pendant la journée. Et donc, ça permet de travailler un peu en cycle fermé, on pourrait dire, pour aller vite, hein, pour être simple, entre des programmes qui deviennent complémentaires, donc qui trouvent un intérêt à être dans un même espace. Alors ça peut être soit dans un même espace, soit côte à côte, mais en tout cas, en termes techniques, à échanger. Et donc, ces volumes rouges, ce sont les interfaces qui sont plus ou moins intégrées au programme, ou plus ou moins, après ça peut être des boucles énergétiques, des boucles d'eau, ou des
des boucles de déchets, de réemploi, etc., qui peuvent admettre une certaine distance. Ça ne veut pas dire que tout doit se retrouver dans le même volume. Mais ça permet de raisonner la question de la mixité des fonctions et de la programmation de manière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus collective, dans la mesure où tout le monde pourrait aussi y trouver un certain intérêt. Voilà. Alors, la deuxième question, densité, ça c'est un débat extrêmement intéressant que l'on a entre les équipes du Grand Paris, puisqu'il y a certaines équipes, comme par exemple Richard Rogers, qui, eux, défendent la question de la compacité, de la densité. Donc, ils vont essayer de trouver où il est encore possible de construire dans Paris pour faire des tours absolument partout. Et le moindre morceau de nature, le moindre morceau non bâti, va devenir un espace de rentabilité du sol, en tout cas, et évidemment de rentabilité foncière aussi. D'autres vont même imaginer qu'on puisse construire dans les zones inondables, puisque ce sont des terrains qui sont souvent à proximité des transports et donc qui peuvent être totalement valorisés. Et c'est vrai que nous, on fait partie, avec d'autres équipes, de l'idée que, à force de s'éloigner complètement de la nature, on devient totalement dépendant de ce qu'on appelle le génie urbain, donc de techniques très sophistiquées, qui sont aujourd'hui extrêmement coûteuses, et alors que dans des territoires dans lesquels, alors c'est pour ça qu'on expérimente les choses dans ces territoires-là, eh bien, on peut trouver des relations plus proches avec la nature qui permettent de résoudre les questions techniques de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus économique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à innover dans ces, alors j'appelle ça des textures ou des distances, des formes de rapprochement. Alors, je ne sais pas quelle est la valeur optimum, ou c'est peut-être pas vraiment la question, mais aujourd'hui, moi, je commence à parler de dédensification de certains secteurs, parce que je pense qu'on arrive à des situations totalement aberrantes. Et d'ailleurs, je me disais, en visitant l'école l'autre jour, on est tombé sur une maquette du site sur lequel travaillent les étudiants. Et je trouvais très intéressant de voir à quel point le site est aujourd'hui totalement quadrillé de parkings. Et je me disais que tous ces sites, c'est un peu le travail qu'on a fait sur l'ensemble du Grand Paris, c'est de repérer tous les endroits de parking, qui sont des endroits aujourd'hui très peu denses, qui remplissent un usage actuel. Peut-être que l'usage évoluera dans l'avenir, on ne sait pas. On espère, mais on ne sait pas. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de ce qu'il faut faire sur ces territoires-là, sur ces parcelles-là. Est-ce qu'il faut construire une tour en plus pour permettre à plus de gens d'habiter là? Ou est-ce qu'il faut au contraire utiliser ces terrains pour d'autres usages qui permettraient, à l'intérieur de ces îlots dans lesquels ils sont inclus, eh bien, de répondre à des questions de nature de proximité, de rétention des eaux pluviales, de réserves d'eau, je sais pas, de plein de raisons qui permettent de retrouver aussi un intérêt collectif. Voilà. Et après, moi, je pense que si l'architecte arrive à s'immiscer dans ces questions qui sont finalement très techniques, même si ce n'est pas la même technique que celle du XXe siècle, eh bien, je pense qu'il a un rôle très très fort à jouer, justement, dans l'interface entre des fonctions qui, aujourd'hui, je pense, touchent à l'obsolescence, en fait. Ah ouais, c'est très politique, c'est complètement politique, bien sûr. Mais c'est un nouveau rôle de l'architecte. Enfin, un nouveau... Non, l'architecte a toujours été politique, mais il peut l'être dans cette voie-là, ça j'en suis sûre. Non, mais tout le monde a ces questions-là dans la tête, c'est-à-dire la question des supermarchés, des surfaces de parking, en particulier aux alentours, aux abords des grandes villes, parce que les organisations en France, par exemple, dans les années de 60 à 80,
90, les villes ont dit aux centres commerciaux, on ne veut pas de ça à l'intérieur des villes, mettez-vous en périphérie. C'était plus pratique pour, au niveau des accès, tout ça, puis c'était pas très beau. Donc aujourd'hui, comme les villes croissent, les villes ont envie de récupérer ces fonciers. Mais on est sur des domaines complètement particuliers, c'est-à-dire d'un côté, on a un domaine privé, qui est un exploitant, qui a récupéré finalement une surface foncière terrible à l'intérieur. Maintenant, il y a une forme de surévaluation de ces terrains. Et de l'autre côté, un pouvoir public n'a aucun moyen, parce qu'effectivement, il ne peut pas obliger un supermarché. Et les supermarchés aujourd'hui, ils ont encore plus de puissance, puisque de toute façon, les modes de supermarché, en particulier en France, sont en train d'être moins efficaces en termes de rentabilité commerciale que les micro-supermarchés qui sont en train de organiser dans les trucs. Donc c'est une bataille qui n'est pas uniquement technique, mais essentiellement politique, voilà, d'enjeux privés, d'enjeux publics, et donc de spéculation foncière. Donc effectivement, c'est des territoires. Qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire? Mais c'est encore une fois, si on ne se met pas à quatre pattes dans la merde, pardon, excusez-moi, pour aller discuter, essayer de négocier avec le privé, le public, les intérêts de chacun et les trucs, c'est une vision très, très généraliste et que tout le monde a aujourd'hui sur la nature, sur ces espaces-là, sur les analyses qu'on fait. On est très fort dans l'analyse, mais à un moment donné, on bute sur ces phénomènes-là, sur effectivement les intérêts de chacun qui sont très différents. Je vais juste dire un petit mot sur la question de la densité. La densité, je veux dire, si on n'arrive pas à la définir mieux que ça, on parle de pas grand-chose. Bon, la densité de la ville, ça peut se décomposer effectivement en nombre de mètres carrés d'emprise prise au sol, c'est-à-dire quelle est la part de l'emprise d'un bâtiment au sol, ou quelle est la densité construite sur cette surface-là, c'est-à-dire le nombre de niveaux, ou quel est le nombre d'habitants qui sont répartis par zone, ou alors à l'inverse, c'est la densité que j'aime le mieux, c'est combien on offre à chaque habitant de mètre carré en termes de ville. Voilà. Donc la densité, c'est encore un mot générique, une espèce de mot valise dans lequel on met plein de choses, et si on ne s'attache pas à être beaucoup plus précis sur ce que c'est, on peut être très très dense, mais si chacun a le bénéfice de cette densité, c'est-à-dire a beaucoup dense en termes de surface de plancher, mais si c'est pour un nombre d'individus limité, ça peut être très intéressant. Donc parlons de choses précises. Voilà. Temos mais perguntas? Tem uma coisa interessante no exercício que está se fazendo nesse semestre, no estúdio vertical e que rebate no seminário internacional, que é diante da densidade existente, como aumentá-la, mas já fazendo porque é habitação no centro, né? Aumentá-la, mas já em conversação muito direta com o tecido da cidade. Como é que se reformulam as cobertas, como é que se transitam os térreos, como é que se distribuem equipamentos. E é um pouco nessa visão que eu queria terminar, se não existir mais perguntas, conversando a estratégia de urbanização nesses centros um pouco mais afastados, de insistir em se fazerem mais habitações sem cidades. E aí eu não falo da gestão da SEAB, mas da gestão de Minha Casa Minha Vida, é a grande falha de não se ter cidades e sim casas, né? De qualquer maneira, os equipamentos nunca surgem nos planos nacionais do Brasil como os agregadores de cultura, os formadores de educação, e a gente continua falando em habitação como eu queria um pouco que os três falassem para encerrar, nessa pedra de toque que é construir cidade. Eu sei que é uma questão que a gente já repete, mas eu queria ainda mais uma vez ouvir, né, dos três esse último desfecho. Sinceramente, eu me formei em 1980. Eu acho que já saiu de moda construir habitação sem cidade. Se acontece um desvio de padrão, não tem interesse para a escola de arquitetura isso.
Então, isso acontece na vida. Às vezes o governo toma uma decisão que não é ideal. Eu acho um absurdo discutir isso na escola de arquitetura. Eu acho que a gente deve insistir que vocês têm que construir habitação. Nem é habitação, a gente constrói cidades. Se alguém faz isso de forma errada, não deve ter estudado na escola de arquitetura. Não é um problema nosso. A nossa briga é para mostrar como as coisas devem ser feitas. E eu acho que a gente tem um legado a preservar. É um país que tem Pedregulho, Reidi, Nise, Atílio, Artigas, sei lá, a gente se orgulha tanto desses caras. Então, não vamos perder tempo na escola. Foi um desvio. Os governos, daqui a pouco, vão ter, contando o CDHU, governo federal, vão ter um troço aí, vai custar muito caro. Tudo bem, também vamos ter que se preparar para resolver isso com a experiência de melhorar conjuntos habitacionais. Mas eu não acho que isso é um objeto da nossa discussão. Eu não tenho, assim, eu me sentiria, sei lá, eu estudei em escola pública a vida inteira, alguém pagou para eu estar lá e estar aqui hoje. É não ter respeito com o investimento que se faz na formação de um profissional, discutir bobagem. É errado. O que está se fazendo hoje é errado. É errado no Estado, é errado no... Não é objeto nosso. Esses dias, um aluno meu de TFG, ele disse que... Uma aluna, aliás, ela ia fazer uma reforma num conjunto habitacional em Minas Gerais. Eu falei, procura outro orientador. Eu estou fora. Não tenho o menor interesse. Se vai fazer um conjunto, vamos pegar referência, escolher um terreno. O resto não é objeto nosso da arquitetura. Tudo bem, tem arquiteto que quer ser político, escrever blog, ganhar voto. Aí ele está agindo como um político, não como arquiteto. A gente ouviu Paulo Mendes da Rocha aqui, dizendo que ele teve que visitar a Catedral de Milão, fazer aquela igrejinha de 100 metros quadrados lá em Campos do Jordão, onde ele descobriu a importância de um pilar, né, de uma formulação assim deslumbrante. Não dá para discutir essa porcariada que é feita hoje. Eu me lembro muito bem que, em 70 e 80, se falava em favelas e se dizia favela não é objeto de arquiteto. Favela tem que ser desmontada. Favela não pode ser estudada na escola porque é anti-arquitetura, é anti-urbanismo, é anti-cidade. Já já a gente vai estar com o Brasil inteiro cheio de Minha Casa Minha Vida e a gente vai ter que estudar, assim, Minha Casa Minha Vida e dizer, tudo bem, passou a ser objeto da arquitetura. Eu vejo, mais uma vez, a repetição de uma negação que a gente fez e agora a gente está aguentando as consequências. Desculpe, se é hora de fazer, vamos interromper. Vamos botar a boca no trombone e dizer para, cessa, e não dizer, não, isso não é coisa de objeto de arquitetura. Tem uma repetição das nossas omissões. Tudo bem, mas o Instituto de Arquitetos do Brasil e o CAL-BR já devem ter feito 5.000 reuniões com os dois governos, explicando. Veja bem, pessoal, a gente fez Pedregulho, eu já participei de 500 reuniões. Não querem entender. Vai fazer o quê? Eu também acho, eu já falei para o Sérgio Magalhães, né, nosso presidente, e para o Haroldo. Acho que a gente tem que acampar em Brasília, que nem faz o movimento de moradia quando quer alguma coisa. Fica lá, 1 ano, acampado em umas barracas, dizendo queremos uma mudança de padrão da política urbana no Brasil. Que, aliás, nem devia ser nacional, diga-se de passagem, porque não dava para pensar o Piauí, né, 40 graus, e São Paulo completamente diferente. Então, a gente pode fazer isso. Agora, é diferente da urbanização de favelas. Nós éramos formados, na década de 80, com Corbusier na cabeça. Eu nunca vi nada além do Corbusier. Na minha escola não tinha nem Tintin, para a gente ter uma ideia do atraso completo. Então, nós fazíamos... E era BNH, então tinha um concurso do BNH, não tinha favela. A gente começou a urbanizar a favela em Curitiba, Curitiba, no último ano de arquitetura. Tinha lá movimentos e tal. Então, ele não era um objeto presente. Agora, é uma política que se decidiu fazer. E tudo o que foi feito no Rio de Janeiro, quando se tiraram as favelas, na década de 60,
se tinha super manifestações, mesmo com um tacão da ditadura na cabeça. O Carlos Nelson é um herói nesse sentido. Então, é completamente diferente. Nós temos uma democracia agora. A população escolheu os nossos dirigentes e os nossos dirigentes estão fazendo o que a população quer. É complicado a gente... Eu acho que devemos continuar insistindo. Existem escolas que estão fazendo modelos para apresentar aos governos, etc. e tal. Mas é complicado. É uma política que serve a outro interesse que não o de construir cidades. A Beatriz falou, em resposta ao Li, 50% do prédio é para uso coletivo. Eles estão muito bem. Vamos pensar na nossa cultura de cidades aqui. Onde vai o lixo que a gente coleta no apartamento da gente? Onde que a gente deposita? Na rua. Na rua que tem 1 metro e 40 metros para o carro, 1 metro para o pedestre. A gente bota essas caçambas nojentas, vai lá o lixo, o cara tira o lixo. Etc. Então, nem o lixo da gente, a gente tem... você vai falar isso para o síndico, imagina, vai perder uma vaga de carro, etc. Então, a gente está tão atrás no que seja civilidade, urbanidade, vida coletiva, que tudo bem, o cara ganha casa com chaminé e está feliz. Daqui a 10 anos ele vai reclamar, mas é o que acontece. Eu só não acho que... Imagina, vamos estudar tema da escola, estudo vertical, a reforma de um conjunto habitacional de péssimo gosto. Sinceramente, eu acho assim, o tema é Pedregulho 2, 3, exposições, divulgações. As pessoas vão ficar com vergonha um dia na cara, né? Eu fiz isso, mas os estudantes da escola da cidade estão fazendo coisas legais. Pô, tem uma desconexão. Hoje, por exemplo, desculpa, a gente tem exemplo engraçado no Paraisópolis, que a gente recebeu uma verba do CDH1 e o CDH1 não quis aceitar o projeto da prefeitura. Ele decidiu fazer um daqueles padrões lá deles. E o projeto, os prédios ficaram prontos. Então, a gente chegou, fez a reunião com as famílias lá do aluguel. O pessoal, hora de mudar, vamos sortear. Aí eles falaram assim, não, a gente não quer ir para o CDH1. A gente vai esperar o verdinho do Edson Elito ficar pronto. Você começa a criar essa consciência. O cara não é burro, ele sabe que vale mais, arquitetura, etc. e tal. Então, eu acho que a sociedade, a nossa recente democracia está evoluindo nesse sentido de um dia a gente chegar, como a Beatriz apresentou, e dizer que 50% da área construída vai ser para uso coletivo. É o nosso sonho de consumo.